Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 521. E nós ainda estamos falando sobre a proximidade de espíritos, né? Espíritos protetores, espíritos familiares e também espíritos inferiores, que vão se afinizando conosco e convivendo para que tenhamos experiências novas, né? A gente fala assim, o obsessor é um espírito mau que quer nos fazer mal, mas na realidade todos são instrumentos do Pai para nos mostrar o que é preciso mudar em nós. Então, não há nada que seja ruim, né? Às vezes a experiência, o remédio é amargo, mas é porque a doença precisa de um remédio amargo. Vamos lá. A questão 521 é uma questão bem longa. Vamos ver se a gente consegue, nesse estudo, conversar sobre ela. 521. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que façam com os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Então, tem espíritos que nos inspiram? Sim. Tá? Na literatura, na arte, nas interpretações, né? Da onde será que o Chico Anísio tirou tantos personagens, né? Ao longo da sua carreira foram muitos e muitos personagens. O que seria isso se não inspirações ou convívio com espíritos que têm características, né? Que têm aquela natureza? Também o talento dele, não é indiscutível, o talento do nosso querido Chico Anísio. Mas é um exemplo de que alguns espíritos trabalham para que haja o desenvolvimento da cultura. Então, quando encontram um bom instrumento, eles vão se utilizar desse instrumento para realizar. Só que aquilo não adianta querer, é preciso ser. É preciso que tenhamos a melhor das intenções, é preciso que tenhamos o preparo e uma estrutura básica para que os espíritos possam atuar através de nós. Né? Não é assim, eu desejo pintar um quadro mediunicamente. Então eu vou me concentrar e o espírito de Van Gogh vem e ele vai, através das minhas mãos, produzir um quadro. Não é bem assim. É preciso que tenhamos mérito, é preciso que o nosso corpo tenha o ferramental apropriado, que é a mediunidade, para que isso aconteça. Vamos ver o que Kardec diz. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus patronos ou protetores, que nada mais são que espíritos superiores, embora sob outros nomes. Então é por aí. Nós nunca estamos sós. Sempre que nós desejamos fazer algo positivo, haverá um espírito que vai estar próximos de nós, nos ajudando, seja nas artes, na condução de cidades, não, porque as cidades, as nações, elas são formadas por afinidade. Espíritos que pensam de uma forma semelhante reencarnam na mesma região para produzirem algo melhor, sempre no sentido do progresso. E aí vão estar em sintonia com espíritos que têm o mesmo interesse. Se foram espíritos superiores, serão protetores. Se são espíritos inferiores, aqueles que ainda se comprazem com as coisas deste mundo. Mas tudo acontece de uma forma a nos proporcionar progresso, evolução. Tendo cada homem espíritos que com ele simpatizam, segue-se que em todas as coletividades, a imensa maioria dos espíritos que lhes votam simpatia guarda proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades
pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agrupamentos de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos envolvidos, assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos daqueles que os compõem. Então é bem aquilo. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Por afinidade, os espíritos se atraem e vão se auxiliando, vão construindo, aprendendo uns com os outros. Agora, os protetores são espíritos mais elevados, então eles vão nos intuir para, como professores, nos ensinar o caminho, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Outros espíritos estão mais ou menos no nosso grau evolutivo, e eles estão próximos de nós por afinidade, pelos mesmos gostos, como está escrito ali. E outros são espíritos inferiores, que às vezes, por ódio ou por um desejo de vingança, acabam se afinizando conosco também e vão estar próximos. Todos esses espíritos estão ao nosso redor. Com quem nós vamos estar? De acordo com a nossa afinidade, com os pensamentos que temos, com os nossos desejos. É assim que vamos determinar quais espíritos vão ter acesso à nossa mente e outros que não conseguem, mesmo que queiram, ter acesso à nossa mente, porque não temos afinidade para com eles. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a massa dos maus, que para ali aflui, mantém suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, tal como uma espiga isolada entre espinheiros. Estudando-se o costume dos povos ou de qualquer agrupamento humano, facilmente se forma a ideia das populações ou da população oculta que se intromete em seus pensamentos e em suas ações. Como eu disse, diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. As afinidades vão acontecer pelas tendências, pelos costumes. Então, espíritos habituados ao islamismo, eles tendem a reencarnar no Oriente Médio. Espíritos que têm afinidade com a ciência, o desenvolvimento tecnológico, eles vão acabar reencarnando em cidades como Berlim, que é um centro cultural e de desenvolvimento científico muito grande, em algumas regiões dos Estados Unidos. Então é por aí. Esses são pequenos exemplos de que as multidões de espíritos vão se atraindo por afinidade, por gostos, por interesses. E aí eles vão evoluindo. Nada impede que um espírito que tenha um pensamento diferente, numa região em que ainda há o atraso na cultura, nos hábitos, reencarne e se torne revolucionário. Então, são espíritos que nasceram num berço, por exemplo, islâmico, muçulmano, mas compreendem a mensagem de Maomé de uma forma diferente, sem as brutalidades, sem essa relação extremista, né, de inimigos. Quem não é muçulmano é inimigo. Então, ele renasce nesse ambiente para começar a mudar essa cultura, porque nós somos todos irmãos e vai haver um dia em que nós conviveremos em harmonia, tenhamos a crença que tivermos. Uns respeitarão os outros, como acontece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, muçulmanos, católicos, protestantes, todos convivem, né? Os espiritualistas das seitas africanas, os espíritas, todos nós convivemos com uma certa harmonia, sem muitos conflitos, diferente de outros lugares do mundo, onde a guerra é instituída por causa da religião. Então, é assim, as influências das convivências vão nos possibilitando meios de aprendizado. E às vezes um espírito mais esclarecido renasce naquele meio
para, vivendo os princípios e os valores da religião, trazer uma transformação moral, que vão, pelo seu próprio exemplo, mostrando novos caminhos, para que os espíritos mais endurecidos, fanatizados, possam ir encontrando um caminho melhor, que lhes trará um pouco mais de paz, menos sofrimento. Então é assim que Deus age, é através da criatura que ele vai auxiliando, e pelas diferenças é que a gente aprende. Né? Se todo mundo pensasse igualzinho, não haveria evolução. Então existe a afinidade que atrai espíritos com as mesmas tendências, mas também espíritos missionários que reencarnam nesses grupos para auxiliar ao desenvolvimento, porque ninguém aprende sem professores. Né? Vamos lá. Pressentimentos. Questão 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto. E essa impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimentos. Então, o pressentimento não é uma previsão do futuro, mas uma certeza da necessidade do espírito. Pode ser a intuição de um espírito protetor? Pode, mas não será uma condução. Então eu sei que eu vou passar por uma situação difícil, um espírito protetor se aproxima e vai me transmitir um conforto, uma esperança, uma confiança maior em Deus, porque ele sabe que a prova vai ser difícil para mim. Então ele vai me preparando para que eu possa suportar a prova. Agora, ele não vai antecipar e falar assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso com você, e você tem que tomar essa e essa atitude para que possa vencer. Isso ele não vai fazer, porque ele estaria quebrando o nosso livre-arbítrio. Como foi dito na resposta, antes de reencarnar, nós temos uma ideia de como serão as nossas provas, porque sabemos das nossas imperfeições e das nossas necessidades. Então, quando essa prova se aproxima, a gente já começa a pressenti-la. E aí não é influência exterior, mas nossa mesmo. Que nós, apesar de esquecidos do passado, não perdemos toda a personalidade que foi construída ao longo das muitas experiências de vida. Então, temos essa sensação, ó, alguma coisa vai acontecer e a gente vai se prevenir. E ele fala também do instinto, né? O instinto de defesa, que é algo ligado com o corpo. 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago? Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estiveres em dúvida, invoca o teu bom espírito ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então é aquilo. Se tivermos a humildade de reconhecer a nossa impotência diante de determinadas circunstâncias e nos elevarmos a Deus pedindo auxílio, ele virá. O Pai está sempre presente. Por isso determinou que um espírito superior ficasse próximo de nós para nos intuir, nos auxiliar no processo evolutivo. Então, nos momentos de dificuldade, elevemos os nossos pensamentos em oração e confiemos na misericórdia e na justiça do Pai, que são perfeitas. E apesar das dificuldades e da dor, sabemos que essas situações vão nos fazer evoluir, vão nos trazer condições de resgate de erros do passado. Então, essa confiança nos dá a força para superar aquilo que a misericórdia de Deus nos oferece. 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devemos adotar em relação aos assuntos da vida particular? Tudo.
Eles tentam fazer que vivais o melhor possível, mas quase sempre fechais os ouvidos às salutares advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Então, o espírito protetor se preocupa com a nossa evolução, não especificamente na área moral, mas em todos os ângulos. Ele vai nos intuir, vai nos fortalecer diante da prova, ele vai nos dar confiança para que nos superemos, para que nos tornemos pessoas melhores. Isso tanto no campo profissional, no campo material e também moral. Então, ele está sempre presente com o objetivo de nos ajudar, mas jamais vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele intui, mostra um caminho, mas a decisão é sempre nossa. Nós é que escolhemos para que lado queremos ir. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência, que fazem soar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre ligamos a isso a devida importância, eles nos dão outros conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhes teria poupado muitos desgostos se os tivesse escutado. É bem assim. Tá? A nossa teimosia às vezes nos leva à dor, que poderia ter sido amenizada se, compreensivos e praticantes do Evangelho, tomássemos atitudes diferentes, combatendo as nossas paixões. Quantas vezes não é o nosso orgulho que nos faz sofrer, que nos deixa injuriados, que nos leva à cólera? E é só o orgulho. Se fôssemos mais humildes, tudo isso teria sido evitado. E é isso que o Espírito Protetor faz. Ele nos intui, ele lança esses pensamentos na nossa mente para que nós contenhamos as paixões, mas isso depende do nosso próprio esforço. Muito bem, vamos parando por aqui. Na próxima semana, falaremos sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, a partir da questão 525. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, por ampliar nossa visão em relação a esse mundo no qual estamos mergulhados, sempre sujeitos à influência de bons e maus irmãos que caminham ao nosso lado. Que tenhamos a paz e o equilíbrio necessários para que, em sintonia com os nossos espíritos protetores, saibamos escutar-lhes as mensagens, as intuições e, fortalecidos, encontrar os meios de superar as nossas próprias imperfeições. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.